Sem falta, também disponível através do podcast Rádio Observador, como habitualmente, mais em imagem de marca e a assinatura de Pedro Henriques. Pedro, bem-vindo mais uma vez. Muito boa noite. Muito boa noite. O árbitro alemão, 43 anos, de Berlim, Felix Oehr, apitou este encontro entre o Benfica e o Barcelona. E ora, a primeira situação é mesmo aos 22. Vermelho para Cubarsí. Aqui a grande questão que se coloca: há ou não uma falta anterior de Pavlidis na zona de meio campo sobre o capitão Frenkie de Jong? Vamos começar pelo fim, que é realmente aquilo que o árbitro assinala, que é o livre direto e o cartão vermelho ao Cubarsí. E aí tudo certo, porque realmente a infração que existe, que é uma tesoura feita à perna esquerda do Pavlidis, é fora da área, logo livre direto, e depois, como corta a chamada clara oportunidade de golo, é cartão vermelho. E eu relembro que os 4 fatores para a clara oportunidade de golo, se bem que aqui não deixa grandes dúvidas, é o jogador ter controle ao domínio de bola, e o Pavlidis levava a bola, o ir na direção geral da baliza, e direção da baliza, ele está praticamente, embora ligeiramente descaído para a esquerda, mas quase na zona central da baliza. Não quer dizer que tenha aqui mesmo a direita, porque as pessoas às vezes dizem, mas ele ia-se a desviar ligeiramente para a esquerda. Não, vai na direção geral da baliza, isso é que conta. Pode até vir de uma faixa esquerda, faixa direita, mas neste caso ia para a zona central. A distância à baliza ser relativamente curta, e estava praticamente à entrada da área. E depois não haver nenhum outro jogador defensor, para além daquele que fez falta, que no espaço que faltava, que era praticamente entrar na área, pudesse intervir em tempo, e, portanto, porque ele ia realmente isolado e não havia nenhum defensor. E, portanto, estes 4 fatores, ou seja, a clara oportunidade de golo, estava. Aqui não se coloca a lei da dupla ou tripla penalização, conforme queremos dizer, porque isso é só para quando há penaltis, então aí é que isso pode acontecer. E, portanto, essa decisão, propriamente dita, foi correta. A questão é que não houve repetições, nunca, nenhuma, daquilo que os jogadores do Barcelona pediram, que era a recuperação de bola do próprio Pavlidis sobre o De Jong. Ora, a única hipótese que houve, e o que eu fiz manualmente, foi puxar atrás e ver, digamos, a jogada da corrida, uma vez que não há repetições, e depois fazer ali um close. E realmente fica a ideia de que o Pavlidis, com a mão esquerda, empurra nas costas o De Jong e retira-o da jogada, porque a bola, há ali uma bola pelo ar, que poderia o De Jong chegar à bola e, pelo menos com aquela ideia que fica, que é empurrado, fica retirado da possibilidade de discutir a bola, e portanto haveria ali uma falta de atacante. E relembrar que o vídeo-árbitro, também nesta situação, porque normalmente nós estamos habituados a ver o vídeo-árbitro a fazer revisões quando há golos ou eventualmente situações de penalti, se houve alguma irregularidade por parte da equipa, ou que marcou o golo ou que sofreu o penalti, para poder eventualmente anular. Mas também para o vermelho é a mesma coisa. Portanto, e se o VAR interpretasse como faltosa, era retirado este cartão vermelho, porque não foi uma agressão, porque se fosse uma agressão, imaginemos que ele pontapeava o adversário ou agredia o adversário, mantinha-se na mesma ao cartão vermelho. Neste caso, digamos que este cartão vermelho resultava de uma ação técnica, no sentido de uma clara oportunidade de golo. E nesse caso, se o árbitro tivesse, ou o VAR neste caso tivesse considerado, marcaria a falta contra o Benfica, no meio campo, portanto, contra onde o Pavlidis empurrou, e retirava esse cartão vermelho. Só que não foi esse entendimento do VAR, e reparem, o VAR tem todas as repetições que quiser, todos os planos apertados, e por isso eu, sem repetição e com a imagem que voltei a repetir do plano normal, eu diria que há ali um empurrão. Certezas absolutas não há, mas fica muito essa ideia desse empurrão. Entretanto, ainda na primeira parte, aos 28 minutos, não há penalti sobre o Otamendi. Sim, é um lance com o Martínez, é do pontapé de canto, o Otamendi fica a queixar-se de ter sido agarrado e puxado. O que há é aquele controle que muitas vezes é feito com os braços dos avançados em relação aos defesas. Quando digo avançados, quem está a atacar e quem está a defender. Portanto, não interessa depois só fazer, até porque muitas vezes são os defesas centrais que estão lá a atacar, porque são especialistas em bolas de cabeça. Portanto, aqui a questão é que o Martínez não está propriamente a agarrar ou a puxar, tem os braços, digamos ali, tipo a envolver o Otamendi, num sentido de controlar a posição. Mas este tipo de contacto acaba por normalmente não ser penalizado. Já não é a mesma coisa quando é agarrado ou quando é puxado ou carregado de forma irregular. E, portanto, eu dou como boa a decisão, há esse braço a envolver, há esse contacto, há esse controle, mas propriamente dita a infração que impede o Otamendi de jogar, que é o agarrar ou, neste caso, o puxar, como ele fez esse gesto, isso não aconteceu. E por isso sem penalti. Primeira parte, tem aquele momento triste com tochas e o jogo é interrompido ao minuto 36. Sim, acabo por chamar aqui a atenção para este aspecto, porque eu acho que todos nós que estamos no futebol e que temos responsabilidades públicas no sentido de darmos opinião, devemos ser assertivos também nestas coisas e estarmos todos unidos em torno do mesmo, porque neste momento
Aliás, o próprio speaker do Estádio da Luz, passado uns minutos, falou e pediu, dando exatamente uma afirmação, aliás, dizendo algo que eu acho que é importante, é que não prejudiquem, portanto, para os próprios adeptos não prejudicarem o clube, porque nestas coisas o que acontece é um bocadinho esta questão da impunidade, que é quem faz aquilo tudo que é proibido, e não vamos aqui discutir se está correto, se devia haver pirotecnia ou não. Se a regra é esta, o que nós sabemos é que normalmente quem o faz, quem comete, continua a sair pelos intervalos da chuva, não lhes acontece nada em termos individuais, que eu acho que era isso que devia acontecer, ponto final parágrafo, e normalmente não sempre, quem é punido, não só financeiramente, até através da imagem que passa, é o clube propriamente dito. E, portanto, neste caso, estamos a falar do Benfica, já noutras ocasiões, recentemente falámos também da questão do Sporting, também a nível internacional, que tanto Benfica como Porto como Sporting, mas agora estamos a falar de Benfica, gastam em multas de coisas destas que os próprios associados acabam por prejudicar com essas ações, são valores extremamente elevados. E se assim é no campeonato nacional, e tivemos aqui, eu dou sempre este exemplo da final da Taça da Liga, até do Benfica Sporting, em que o Sporting foi penalizado em 5 mil e tal euros, por um lado pelo atraso e depois 2 mil e tal por causa da pirotecnia, já sabemos que a nível da UEFA as multas são muito mais rigorosas, muito mais pesadas, e isto não é bom para o Benfica, obviamente. Ainda na primeira parte, e para fechar a primeira parte, amarelo para o Barreiro. Sim, é um take que ele faz. Aliás, o jogador, o Martí, é aqui, aquele na zona do joelho, exatamente, não é? É o Inigo Martínez. Martínez, o central. Faz um take deslizante e chega primeiro à bola, e depois o Barreiro chega tarde e acaba por cravar ali com os pitons, dar com uma solada um bocadinho abaixo do joelho. E quando nós dizemos, então, mas ele acertou-lhe abaixo do joelho, que pressupõe que se ele estivesse em pé e tivesse uma entrada que lhe acertasse abaixo do joelho, podíamos estar a falar de outra coisa. Não, ele acerta no joelho, porque o jogador, ao fazer um tackle, e o tackle é sempre um lance de risco, projeta a perna toda no chão. E é suposto os pés jogarem no chão, no sentido que o adversário, embora chegue tarde, acaba por ser negligente da maneira como aborda, não tem em conta o perigo consensuado, mas de um jogador que se colocou a jeito ao fazer aquele take deslizante. Aliás, e para as pessoas perceberem que não é uma jogada normal, os tackles, inclusive já se pensou várias vezes, não foi para a frente, retirarem-se, como já aconteceu em tempos no futsal, retirarem-se do futebol 11, por diversos motivos, por diversas razões. De qualquer maneira, aqui o importante é que não é propriamente a chamada conduta violenta, porque o jogador não vai lá discutir a bola, ou seja, o jogador do Barcelona não leva a bola e é o jogador do Benfica que chega depois e acerta e leva. Não, se vão os dois discutir a bola, vão os dois para a bola, o jogador do Barcelona, porque faz o take e o carrinho normalmente dá essa vantagem a deslizar, tira a bola primeiro e depois leva com o adversário. Cartão amarelo, sem cartão vermelho, boa decisão. Fechar a primeira parte, ainda falta este 45 mais 3, Martínez e Araújo. Exatamente. Amarelo, Araújo, neste caso. Depois, é o do Benfica. Quem estava no estádio, os nossos colegas estavam a falar de 2 cartões amarelos, nós aqui só estávamos a ver um. Pronto, o Martínez foi exatamente pelo protesto, até agarrou foi a única repetição boa que nós tivemos, agarrou na caneleira e depois mandou ali contra o chão, portanto a caneleira tinha saltado, ele queria obviamente mais qualquer coisa naquilo que tinha sido exatamente a falta que o Leandro Barreiro fez, e ele agarrou na caneleira, mandou para o chão em protesto, e depois o Araújo deduzo que tenha sido, porque fiquei com essa ideia por protesto, portanto em torno da situação. De qualquer maneira, em relação aos protestos não se pode dizer nada, não se pode dizer nada no sentido que o árbitro é que ouve, é que está ali, aquela que para nós é evidente é mandar, por muita razão pudesse ter, que não tinha, o árbitro tinha até mostrado cartão amarelo ao Leandro Barreiro, mandar a caneleira de forma de protesto contra o chão não pode ser, e é um complemento indesportivo. Segunda parte, menos ativo o árbitro, ainda bem, e até brincámos um bocadinho contigo. Minuto 73, amarelo para o António Silva. Sim, estava só aqui a puxar, exatamente. É uma entrada, o António Silva fica de fora do jogo, do próximo jogo, pela segunda mão, e é aquela situação em que ele chega tarde e acaba por pisar o seu adversário. Depois ele até penso que até por estar com um colega qualquer do Benfica, por eventualmente a bola não ter sido metida como ele queria. Portanto, de qualquer maneira, este cartão amarelo tem a ver exatamente com essa entrada fora de tempo, com esse pisão, e portanto tudo correto. Ficando aqui o Benfica com menos uma peça importante para o jogo da segunda mão. Minuto 82, penalti sobre Belotti, no entanto, havia de facto fora de jogo. Pois, o penalti existe porque o Cisense realmente quando sai acaba por derrubar o jogador do Benfica e portanto isso era uma boa decisão da equipa de arbitragem, só que o árbitro é muito rápido a apitar e quando o árbitro assente, como nós sabemos nas questões dos fora de jogo,
de acordo com o protocolo, tem que deixar que a jogada finalize, e finalizou com o penalti. O árbitro é muito rápido a apitar, e o assistente, quando levanta a bandeirola, o árbitro logo a seguir faz emenda e dá o gesto, até faz aquele gesto tipo de linha, como quem diz, está fora de jogo. Depois foi aguardar pelo VAR. Nós ficámos com essa ideia aqui logo no direto, que sim, haveria ali uma posição de fora de jogo. O fora de jogo foi confirmado pelo VAR, depois mais à frente, lá está, a tal boa tecnologia que existe na Champions League, que é melhor, que eu penso, é melhor que a nossa e que a maior parte das competições nacionais, que é aquela tecnologia tridimensional em que não há centímetros, porque isso deixa sempre a malta a dizer, por 3 centímetros, por 5, margens, etc. Aqui faz aquele corte longitudinal de linhas, por assim dizer, tudo feito informaticamente, portanto é o algoritmo a trabalhar, não é o erro humano eventual a colocar, e portanto automaticamente percebeu-se que havia ali um adiantamento ligeiro de ombro, especificamente, e por isso fora de jogo, e o fora de jogo neste caso antecedendo o respectivo pontapé de penalti, é uma boa decisão. Último lance, amarelo para João Rego, minuto 91. Sim, ele restaurou o adversário, uma falta tática quando o jogador do Barça ia a sair, e portanto foi para destruir a jogada, para matar o próprio João Rego, percebendo que tinha feito uma falta que era para amarelo, até foi bastante educado na forma como deu ali o cumprimento e aceitou, digamos, cumprimentou o adversário e aceitou, obviamente, a decisão, por isso nada a dizer, bem decidido este cartão amarelo. Falta a nota para Félix Soyer. Olha, eu vou dar nota 5, que é positivo mas baixo, porque estamos num patamar de Champions League, de um árbitro que fez o seu 6º jogo da Champions, e aqui um bocadinho dividido entre árbitro. O árbitro deixou jogar, provocou contato físico, e talvez por isso a maneira como ele abordou aquele lance que antecede o cartão vermelho, da falta sobre o Leandro Barreiro, sobre o Pavlidis, peço desculpa, talvez por isso ele tenha também nesse lance, como em outros, deixado de jogar. Fica a ideia que realmente há uma falta, a equipa que sai prejudicada e que fica a jogar com -1 acaba por ganhar o jogo e portanto perde o impacto que teria, porque estou convicto que outro resultado o Barcelona estaria, aliás, como eles fizeram ao longo do jogo, como eles fizeram nesse lance, muito pressionantes em relação à questão da arbitragem, e portanto vou dar uma nota que é positiva, não tem impacto naquilo que é no fundo o resultado propriamente dito, mas é um erro com alguma gravidade, e penso que aqui, tendo o VAR imagens e a possibilidade de fazer ampliações, etc., acho que deveria ter feito. Se fosse um jogo da nossa Liga, nesse aspecto, a nossa realização, nem sempre fazendo as coisas da melhor maneira, repetiria aqui o lance. Eu dá-me a ideia que das duas uma, a UEFA mantém aquele critério que é, nestes lances, dá poucas repetições ou nenhumas, neste caso não deu nenhuma, ou quem estava a fazer, digamos, essa parte da realização, nem sequer se apercebeu, porque às vezes são realizadores que não têm, enfim, tanto feeling, são bons naquilo que fazem, mas não têm o feeling para o futebol, para perceber aquilo que estava em jogo. E o que estava em jogo naquele lance era tentar perceber se havia ou não uma infração, e podiam ter dado pelo menos uma repetição, que eu acho que era sempre esclarecedor, porque hoje em dia, com telemóveis, com câmaras, com tudo e mais alguma coisa, esta coisa que a UEFA sempre teve, que é não dar repetições para não dar eventualmente asa polémicas, eu acho que é pior, porque depois surgem as tais imagens que vêm de outros locais, de outras zonas, e que muitas vezes ainda lançam mais confusão sobre aquilo que é a decisão da arbitragem. Nota positiva, nota 5 abaixo, não teve impacto, mas acho que esse lance acaba por ser crucial. Não que a expulsão fosse incorreta, mas como foi decidida por uma falta, era revertida, obviamente. Nota 5 dada pelo Pedro Henriques para o alemão Félix Soyer, o árbitro que apitou a derrota do Benfica na primeira mão dos oitavos de final 1-0, com um golo de Rafinha já na segunda parte. Fica disponível também através do podcast da Rádio Observador. Pedro, um grande abraço e até à próxima. Um grande abraço. Sim, sábado temos jornada dupla com o Benfica Nacional e com o Braga Futebol Clube do Porto. Então até já. Até logo. Neste caso, é o virar da esquina. É um até já, sempre um até já.